Ao redor do mundo, existem lugares que desafiam não só a geografia, mas também os limites psicológicos e físicos do ser humano. São destinos onde a linha entre turismo e risco extremo fica tão fina que às vezes é difícil distinguir emoção de perigo real. Alguns desses locais surgiram pela força da natureza, outros pela imaginação ou ousadia humana, mas todos compartilham a capacidade de provocar fascínio e temor ao mesmo tempo. A busca por experiências intensas não é algo novo. Desde tempos antigos, os seres humanos se arriscam em ambientes desconhecidos movidos por curiosidade, coragem e, muitas vezes, necessidade. Hoje, mesmo com mapas detalhados do planeta, ainda existem cenários que despertam essa vontade de ir além do comum, lugares que lembram que nem tudo pode ou deve ser completamente controlado. Neste vídeo você vai conhecer as 10 atrações turísticas mais perigosas do mundo. Lugares que impressionam pela beleza, mas que exigem respeito absoluto. Enquanto assiste, pense com sinceridade. Qual desses destinos você encararia? Vamos começar. Em 10º lugar, mergulho com medusas gigantes, Austrália. Na costa australiana vive uma das criaturas mais traiçoeiras do oceano, a medusa da caixa. A aparência delicada engana. Seus tentáculos, que chegam a 3 metros, carregam toxinas capazes de causar queimaduras severas, paralisia e até parada cardíaca. O simples toque pode desencadear dores intensas em segundos. Mesmo assim, há turistas que viajam exclusivamente para mergulhar perto dessas medusas. Equipamentos de proteção são usados, mas eles não oferecem garantia total. Partes expostas ainda ficam vulneráveis e a imprevisibilidade dos movimentos das medusas torna tudo mais arriscado. Observar essas criaturas no silêncio do oceano é fascinante e assustador ao mesmo tempo. Elas parecem flutuar com leveza, mas carregam um poder que nenhum mergulhador pode ignorar. É uma experiência que encanta, mas que também lembra o quanto o mar pode ser implacável. Em 9º lugar, Estrada Plank Walk, China. No Monte Huan, um dos locais mais sagrados da China, existe uma trilha que desafia até os aventureiros mais experientes, a Plank Walk. Tábuas estreitas são fixadas diretamente na lateral de um penhasco, onde o visitante precisa se equilibrar enquanto observa um abismo de mais de 2.000 metros de altura. O cinto de segurança preso a correntes é a única garantia entre o turista e o vazio. As tábuas rangem, o vento sopra forte e o espaço para os pés é mínimo. Em alguns trechos é preciso se espremer contra a rocha para continuar avançando. Apesar do medo, milhares de pessoas fazem o percurso todos os anos. O destino final é uma antiga casa de chá no topo da montanha, um ponto simples e silencioso, que contrasta profundamente com o terror vivido no caminho. Chegar lá se torna uma espécie de vitória pessoal. Em 8º lugar, Piscina do Diabo, nas Cataratas Vitória. Nas Cataratas Vitória, uma das maiores quedas d'água do mundo, existe uma formação natural chamada de Piscina do Diabo. Ela surge apenas quando o nível do rio diminui, revelando uma barreira rochosa que impede, por pouco, que a água arraste os visitantes para um abismo de quase 100 metros. Guias treinados conduzem os turistas até o local, onde é possível olhar diretamente para a queda enquanto a água passa ao lado com força impressionante. É uma sensação de tranquilidade misturada com pânico, um lembrete constante de que basta um movimento errado para que tudo mude. A beleza do lugar é indiscutível, mas a proximidade com a queda torna a experiência uma das mais intensas da África. Um banho ali fica guardado na memória por toda a vida. Em 7º lugar, balanço gigante no estádio Moses Mabhidana, África do Sul. Depois da Copa de 2010, o estádio Moses Mabhidana ganhou um novo propósito: se tornar palco de um dos maiores balanços do mundo. O salto começa no topo do enorme arco metálico que atravessa o estádio. De lá, o visitante se lança em direção ao centro da arena, atingindo velocidades superiores a 120 km por hora. O vazio da estrutura e o tamanho colossal do estádio criam um ambiente quase surreal. A sensação é de sobrevoar a arena, algo que poucos já experimentaram de maneira tão direta. Mesmo com todos os equipamentos de segurança revisados diariamente, o medo toma conta de qualquer um. É uma atração para quem realmente busca adrenalina pura e não tem medo de enfrentar alturas extremas. Em 6º lugar, Pedra Trolltunga, Noruega. A Pedra Trolltunga é uma formação rochosa que parece saída de um filme de fantasia.
Uma língua de pedra se projeta horizontalmente sobre um vale profundo, a mais de 700 metros de altura. A vista é uma das mais impressionantes da Noruega, mas chegar até lá exige determinação. A trilha tem cerca de 19 quilômetros, com subidas íngremes e clima imprevisível. Mesmo no verão, a região pode ser tomada por neblina ou ventos fortes sem aviso. No inverno, o acesso é fechado ao público devido ao risco extremo de gelo e avalanches. No topo, o silêncio e a grandiosidade da paisagem criam um momento quase espiritual. Mas basta olhar para as extremidades da pedra para entender por que ela está nessa lista. Qualquer descuido pode ser fatal. Em quinto lugar, Jardim das Plantas Venenosas, Inglaterra. No norte da Inglaterra, o Poison Garden reúne mais de 120 espécies de plantas perigosas. Diferente dos jardins comuns cheios de flores e perfumes suaves, este espaço foi criado exclusivamente para cultivar plantas tóxicas, algumas capazes de causar envenenamento grave com apenas um toque. Os visitantes só entram acompanhados de guias e muitas plantas ficam dentro de gaiolas metálicas. Algumas têm histórias ligadas a crimes, rituais antigos e usos medicinais primitivos. O jardim também cumpre um papel educativo, mostrando como plantas aparentemente inofensivas podem esconder um poder mortal. É um tipo de perigo diferente, silencioso, discreto, mas extremamente real. Um lembrete de que a natureza nem sempre é gentil. Em quarto lugar, Templo dos Tigres na Tailândia. Durante anos, o Templo dos Tigres atraiu turistas interessados em interagir diretamente com tigres adultos. Era possível tocar, alimentar e até caminhar ao lado dos animais. Mas, conforme a popularidade aumentava, também aumentavam as denúncias. Investigações revelaram suspeitas de sedação, tráfico e reprodução ilegal dos animais. As autoridades intervieram, encerrando as atividades e recolhendo os tigres do local. O caso se tornou um alerta global sobre atrações que exploram animais selvagens em nome do turismo. A experiência era arriscada não só para os visitantes, mas principalmente para os tigres. Hoje, o templo serve como exemplo do que acontece quando o entretenimento ultrapassa os limites éticos. Em terceiro lugar, escalada do Monte Everest, Nepal, Tibete. Com quase 9.000 metros de altura, o Everest é um desafio extremo. A partir de certa altitude, o oxigênio se torna tão escasso que o corpo começa a falhar. Ventos violentos, temperaturas congelantes e trecho de gelo instável criam um ambiente hostil a qualquer forma de vida. A chamada Zona da Morte, acima dos 8.000 metros, é um dos lugares mais perigosos do planeta. Mesmo assim, todos os anos, alpinistas iniciantes e experientes tentam chegar ao topo. Em algumas temporadas, há filas inteiras de pessoas aguardando para avançar, aumentando o risco de exaustão, congelamento ou perda de consciência. Para muitos, alcançar o cume é a maior conquista da vida. Mas o Everest lembra constantemente que qualquer erro pode ser o último. Em segundo lugar, balsa de alimentação de crocodilos, Tailândia. Por um breve período, turistas puderam alimentar crocodilos numa balsa improvisada na Tailândia. A estrutura inteira era sustentada por barris plásticos e cercada por dezenas de crocodilos famintos. Não havia proteção confiável. Se a balsa cedesse ou alguém escorregasse, a queda seria diretamente no meio dos animais. As fotos viralizaram rapidamente e chamaram a atenção das autoridades que proibiram a atração antes que uma tragédia acontecesse. O episódio mostrou como certas experiências radicais ultrapassam limites éticos e de segurança. Hoje, a balsa é lembrada como um dos exemplos mais extremos de turismo irresponsável. E, em primeiro lugar, salto de helicóptero sobre o vulcão Vilarica, Chile. No topo da lista está uma experiência que combina altura, fogo e ousadia. O salto de bungee jump realizado sobre o vulcão Vilarica. A aventura começa com um voo de helicóptero até 10.000 pés de altitude, sobrevoando diretamente a cratera ativa do vulcão. Só a vista já é impressionante. Quando chega o momento do salto, o participante é posicionado na porta da aeronave, preso a uma corrente gigante. Abaixo, o brilho da lava cria um cenário único e assustador. A queda acontece diretamente em direção à cratera, antes que a corda puxe o aventureiro de volta. Originalmente restrito a profissionais, o salto passou a ser oferecido a turistas dispostos a pagar caro pela experiência. Apesar de nunca ter registrado mortes, o risco permanece evidente. Basta lembrar que o vulcão está vivo e a natureza não segue roteiros. Essas atrações mostram que o turismo pode ir muito além de fotos e paisagens tranquilas.
Em certos lugares, cada passo, cada mergulho e cada escolha exige coragem e consciência. A beleza existe, mas o perigo também. E os dois caminham lado a lado. Agora eu quero saber, qual dessas experiências você encararia? Deixa aí nos comentários e diz pra gente. E se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e até breve!